todos, meu nome é Leonardo Galvão e o título do meu trabalho é a avaliação tomográfica da posição do nervo alveolar inferior em relação aos terceiros molares utilizando a tomografia computadorizada de feixe cônico, sob orientação da professora e doutora Amanda Fishpar. Sabe-se que os terceiros molares são os mais frequentemente impactados na cavidade oral. De acordo com o MAI 2014, 98% de todos os dentes inclusos e impactados são terceiros molares. Ainda, Tarazona traz em 2010 que ele é mais frequente em terceiros molares inferiores do que os superiores, sendo quase 2 vezes mais. Sabendo disso, para o planejamento cirúrgico, é necessária uma análise minuciosa dos exames imaginológicos para investigar essa proximidade do nervo com o dente, pois danos causados durante a cirurgia ao terceiro molar, ao nervo alveolar inferior acarretam hiparestesia, problemas funcionais, sociais e psicológicos. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi investigar a trajetória do nervo alveolar inferior em relação aos terceiros molares inferiores, utilizando coordenadas cartesianas. Além disso, foi também avaliar a prevalência das diferentes trajetórias do nervo e classificá-las. Como metodologia, esse trabalho caracteriza-se por observacional, transversal e retrospectivo para a seleção da amostra. Ela foi composta por 100 tomografias computadorizadas de março de 2023 a março de 2024, do Banco de Dentes do CDI da LOD UEPG, de pacientes maiores de 18 anos indicados para cirurgia de terceiros molares. Como critério de exclusão, foi utilizado tomografias que cortavam a região do terceiro molar e pacientes menores de 18 anos foram excluídos da amostra, totalizando assim 91 dentes na amostra final. Para a aquisição das imagens dos exames, foi utilizado o tomógrafo CS8200 da Carestream Dental. Depois da aquisição das imagens, elas foram analisadas pelo software Radiant Daikon Viewer por 2 examinadores com testes intra e intra-examinadores. Todos os dentes foram avaliados em corte sagital, coronal e axial através de um guia padronizado de sequência de avaliação, para padronizar a avaliação dos 2 examinadores de uma forma sequencial. Depois disso, foi feita a classificação da relação do dente com o canal, se havia estreitamento luminal, qual era a trajetória do canal, se havia cortical esse canal e também a classificação de Winter. Depois, os dados foram dispostos no Excel e a análise foi feita descritiva pelo software Jamove. Quanto à relação do dente-canal, relação de distância, como método de conveniência, foi escolhido que distantes seriam os que apresentavam-se mais que 2 milímetros do dente com o canal. Próximo, quando havia menos que 2 milímetros de distância. E em contato, quando, como nessa imagem aqui, quando não tinha nenhuma distância entre o dente e o canal. Já para a trajetória do canal, foi utilizada a coordenada cartesiana, colocada sobre o ápice da raiz do terceiro molar inferior, e depois em qual disposição estava o nervo alveolar inferior, como nesse esquema aqui, estando por lingual, por inferolingual, por inferior, por inferovestibular ou por vestibular. Aqui nesse caso, estando como exemplo, por inferior ao terceiro molar inferior. Como o plano cartesiano, foi utilizado os próprios guias do software utilizado, que é o Radiant Daikon Viewer. O corte selecionado, o corte eleito para fazer essas avaliações da relação do dente com o canal e trajetória, foi o corte coronal. E a distância também foi eleita a menor distância de todo o corte, de todo o exame, percorrendo o exame inteiro, foi eleito o corte com a menor distância e depois feita essa classificação. Aqui são alguns exemplos, alguns cortes coronais, aqui indicando um nervo por inferior ao terceiro molar, aqui indicando um nervo por vestibular do terceiro molar inferior, aqui indicando um nervo por lingual do terceiro molar, também mostrando aqui um estreitamento luminal, tanto nesse quanto nesse caso. Já aqui, entre as raízes, nessa imagem aqui do meio, o nervo passando entre as raízes, aqui passando por inferolingual, colocando o plano cartesiano aqui, estaria por inferolingual, e aqui por inferovestibular. Como resultados,
quanto à trajetória do canal, dos 91 dentes avaliados, 27,5% apresentavam-se por inferior ao dente, 25,3% por lingual, inferovestibular 25,3% também, empatando com o lingual, vestibular 12,1%, inferolingual 7,7% e entre as raízes apenas 2,2%. Dos que apresentavam-se por inferior ao dente avaliado, 23% estavam em contato com o canal. Então, dos 23% dos dentes apresentavam-se em contato com o canal. Agora, em relação à distância do dente com o canal, quase 70% dos casos desse estudo, 69,2%, apresentavam-se em contato, tanto o dente quanto o canal, em contato com o outro. Próximo apresenta 20,9% e distante 9,9%. Dos que estavam em contato, 44% era do sexo feminino, 25% do sexo masculino. Fazendo testes de Q² e de Fisher, foi mostrado que o p-valor era maior que 0,05, não indicando significância estatística. Quanto ao estreitamento luminal, em 57% dos casos foi apresentado esse estreitamento, causado pelo terceiro molar ao nervo alveolar inferior, e 42,9% a ausência desse estreitamento. Já quanto à presença da cortical, em 58% dos casos essa cortical estava ausente, cortical essa do canal mandibular, e 41,8% a cortical estava presente. Quanto à classificação de Winter, 39,6% apresentavam-se mesioangular, vertical 37,4% e horizontal 23,1%, sendo esses três os mais prevalentes nesse estudo. Concluindo assim então, a trajetória mais prevalente foi por inferior em relação ao dente, e os efeitos que esse terceiro molar causou na trajetória do nervo alveolar inferior foi que a maioria estavam em contato, tanto o dente quanto o canal estavam em contato, e a cortical era ausente na maioria dos casos, e também o estreitamento luminal era presente na maioria dos casos causados pelo terceiro molar inferior. A posição em classificação de Winter mais prevalente foi a mesioangular, e a maioria desses casos desse estudo apresentava um risco alto de lesão nervosa, tanto pela proximidade quanto pelo estreitamento luminal, ausência de cortical desse nervo, apresentava um risco altíssimo de lesão nervosa. A variabilidade dos resultados pode ser diferente quanto à etnia, então em estudos de população diferente em etnia, etnia e idade, pode ser diferente os resultados. Sabendo disso, sabendo dessa prevalência do risco de lesão nervosa, é necessário um planejamento cirúrgico muito minucioso, principalmente solicitando a tomografia para ver essa análise espacial do terceiro molar com o nervo, pois qualquer dano que possa ser causado ao nervo alveolar inferior pode causar consequências sérias aos pacientes, como parestesia e problemas psicológicos também. Os estudos atuais são focados mais na angulação do dente, na classificação de Winter, na angulação do dente, em relação ao ramo mandibular e em relação ao segundo molar adjacente, não levando em consideração a disposição espacial do nervo alveolar inferior com o terceiro molar. As minhas referências estão nesse QR Code, com os PDFs. Obrigado pela atenção.